Eu sinceramente sou contra a obrigatoriedade de a gente ter que passar roupa pra sair em público. É simplesmente inconveniente pra mim, porque eu não gosto, eu não tenho esse tempo, ou eu não quero ter esse tempo, e eu me sinto confortável com minha roupa amassada. Então é muito mais conveniente pra mim manter tudo dessa forma. Essa semana eu comecei a pensar, por que a gente acha que conveniência é uma coisa às vezes negativa? Eu não sei se todo mundo ou se sou eu que tenho essa visão. Eu realmente cresci achando que conveniência não era algo 100% positivo. Uma pessoa que fez tudo por conveniência normalmente é taxada de preguiçosa ou de interesseira. Parece uma coisa negativa. E aí eu comecei a pensar que isso teve muito impacto na minha vida. Porque eu passei a achar que as minhas relações não deveriam se dar por conveniência, que eu deveria me relacionar com as pessoas por um sentimento inexplicável. Mesmo que esse sentimento inexplicável romanticamente fizesse eu passar por cima de mim mesma. Mesmo que fosse desconfortável pra mim, mesmo que eu gastasse muita energia pra manter aquilo ali na minha vida. Independente se era um relacionamento romântico, se era um relacionamento de amizade. Eu mantinha as coisas desse lugar, de que se relacionar era sobre abrir mão das coisas e colocar um sentimento inexplicável acima das coisas. Por isso que semana passada, quando eu falei do relacionamento abusivo, eu falei sobre os acordos. Porque hoje eu passei a entender que a gente precisa se relacionar por conveniência. A conveniência precisa vir antes do amor. Porque assim você estabelece os limites. Quando você se relaciona por conveniência, antes de amar, antes de construir o sentimento de amor, você estabeleceu o seu limite. Eu estou com essa pessoa, eu mantenho essa pessoa na minha vida porque é confortável pra mim. E a pessoa da mesma forma. Se você é conveniente para a pessoa, é confortável para ela manter você ali. A energia que ela gasta é muito menor do que a energia que ela recebe de manter aquela pessoa ali. E o amor é consequência. A gente criou essa grande fantasia de que se relacionar envolve amor antes de tudo e de que a conveniência seria essa coisa indesejada, porque parece interesse. E aí a gente parou de se questionar. Por que a gente fica mantendo na nossa vida pessoas que são inconvenientes? Porque pessoas que não são monogâmicas continuam querendo se relacionar com pessoas que são monogâmicas. E aí passam por cima da transparência. Por que eu vou me relacionar com alguém que continua pedindo pra eu ser o que eu não sou, em nome do amor? Se aí eu perco o meu conforto, se aí eu gasto energias que eu não tenho, porque eu deveria me adaptar e ir contra vontades que eu tenho hoje pra manter amizades que eu fiz no passado e que agora eu entendo que não fazem mais sentido. Porque o nosso medo de ficar sozinho é muito maior do que o nosso respeito a nós mesmos. A gente vive achando que amor próprio é essa coisa mística, que amor próprio é essa coisa que acontece, que amor próprio é um sentimento muito empoderador. Mas amor próprio é entender as suas conveniências. O que é conveniente pra você hoje? O que era antes que agora não é mais? O que vai ser conveniente pra você daqui a 10 dias? Você tem que viver se perguntando. Porque no fundo, amar a si mesmo de verdade é quando você olha pra pessoas que você ama. Mas antes de tudo, você tira 10 segundinhos e olha pra si e diz, e aí? É confortável pra você? Boa tarde, queridos! E aí, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Semana passada a gente teve um diálogo muito bom e muito longo, né? Tanto aqui quanto lá no Instagram, sobre relacionamentos abusivos. E aí eu acho que essa semana nada mais justo do que a gente continuar falando sobre relacionamentos, mas de um outro viés. Vou até mandar um alô, porque esse alô de hoje, vou agora, toda semana eu tô me tornando mais youtuber, aí essa semana o alô nominal vai pra Kívia, que falou que queria continuar falando mais sobre o assunto e eu achei que merecia realmente que a gente falasse mais. Quando eu trouxe aqui a questão do relacionamento abusivo, eu citei uma história específica, mas eu acho que quando você é uma pessoa que se enxerga muito pouco e que meio que tem essa ideia de dependência, né, do outro pra se sentir melhor, pra se sentir bem, o relacionamento abusivo é meio que consequência. Então, apesar de eu ter tido uma grande experiência ali que eu citei pra vocês, eu tive várias outras experiências, tanto no âmbito de amizades, quanto de pessoas que eu não cheguei a me relacionar seriamente, mas que também me relacionei mais rápido, com essas questões do abuso.
Porque se eu não sabia estabelecer os meus limites, facilmente eu deixava que as pessoas cruzassem esses limites e passassem por cima de mim. E aí era muito frequente, era um padrão de relacionamentos na minha vida, né? Esse padrão que me sugava mais do que me nutria. E aí essa semana eu resolvi falar exatamente sobre isso. Sobre o contrário do abuso, sobre o relacionamento por conveniência, que pra mim, na minha vida, foi o relacionamento que começou a fazer sentido. Eu passei a ter relações saudáveis, tanto relações de amizade, quanto me relacionar com pessoas, né? Aqui no canal acho que vocês até acompanharam, porque na época que eu fiz o canal eu tinha um relacionamento com o Matheus e era um relacionamento ótimo, assim, no sentido de que a gente se dava muito bem nesse aspecto. Que foi quando eu descobri a questão da conveniência na minha vida, quando eu entendi que o relacionamento não se mantinha por um amor inexplicável, que você não mantinha as pessoas por perto porque você gosta de graça. Gostar de graça, inclusive, significa dizer que você gosta por conveniência, né? Porque se você está ali e não lhe despende energia, nada mais é do que conveniente, do que confortável. Quando a energia que é lhe requerida, né? Quando alguma coisa lhe pede uma energia que você não tem, tudo é muito pesado, tudo demanda muito de você para se manter na sua vida. E aí a gente precisa começar a se questionar se realmente faz sentido. Uma coisa que eu percebo muito é que essa nossa necessidade de garantir o amor, né, de que o amor seja uma garantia para que a gente tenha segurança e estabilidade, faz com que a gente pare de se questionar sobre a conveniência o tempo todo. Né? Quando eu tava me relacionando, tanto com amigos quanto com relacionamentos românticos em si, eu tinha muito isso, né? De querer que as coisas durassem para sempre. A gente vive em uma sociedade que quer isso da gente, né? A gente quer um emprego que dure para sempre, a gente quer um relacionamento que dure para sempre, a gente quer ter uma vida estável e confortável para sempre, a gente quer ganhar dinheiro suficiente para viver bem para sempre. Então essa necessidade que a gente tem de que as coisas durem e que parece que durar para sempre é exatamente a visão de sucesso que a gente tem, faz com que a gente, inicialmente, a gente até pode lembrar da conveniência, mas faz com que a gente esqueça a conveniência ao longo do tempo. E aí, mesmo que relacionamentos comecem bem, eles podem acabar uma hora passando por cima dos seus limites porque você acha que aquilo tem que ser para sempre. De que aqueles amigos têm que ser para sempre, de que aquela pessoa precisa ser para sempre, de que você para sempre tem que ser dependente da sua mãe, do seu pai, colocar a opinião deles acima das suas. E aí você passa a passar por cima de você. Eu comecei a notar que realmente, para as coisas se manterem confortáveis para mim, para eu manter relacionamentos que façam sentido, eu preciso diariamente, todo dia, toda semana, estar me questionando se aquilo faz sentido. Isso às vezes serve até para coisas menores. Até quando eu vou ver meus amigos, até quando eu vou sair para conversar com os amigos, antes de sair eu pergunto, faz sentido eu fazer isso hoje? Eu adoro essa pessoa, é uma pessoa que às vezes eu amo de paixão, mas às vezes naquele dia eu não tô bem, às vezes naquele dia não é conveniente para mim ver aquela pessoa. Às vezes é conveniente ver outra pessoa, mas o que aquela pessoa tem para me oferecer naquele dia não é o que eu queria. E tá tudo bem, a gente precisa normalizar isso, que às vezes a gente precisa de energias distintas. Por isso que a gente tem mais de um amigo, por isso que a gente se relaciona com mais de uma pessoa. E por isso, às vezes, a gente precisa entender, antes de se relacionar, entender de onde partem as nossas conveniências, de onde partem as nossas necessidades. Aquele velho clichê de que a gente precisa se conhecer antes de se relacionar com as pessoas, e isso é muito real. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, menos expectativas irreais a gente cria, né? Porque a gente não projeta nas pessoas coisas que elas não podem nos dar, né? Porque quando a gente começa a realmente entender a conveniência, você busca no outro o que ele tem para lhe oferecer. Quando você começa a querer pessoas que são convenientes para você, você também começa a definir esse limite, de você também entender quando você é conveniente para o outro, né? Se eu quero uma coisa que aquela pessoa não pode me dar, imagina, agora eu estou querendo um relacionamento sério, eu estou numa boa fase na minha vida, eu quero viver uma coisa agora
mais estável, eu quero construir coisas com a pessoa e essa pessoa não tá na mesma fase, imagina eu exigir isso da pessoa, é um peso enorme. Então eu que vou estar sendo inconveniente para aquela pessoa e correndo o risco de fazer um pedido que aquela pessoa vai me fazer com energias que ela não tem. Ela vai tentar resolver aquilo para mim com energias que ela não tem. Então acho que quanto mais a gente começa a enxergar o que é bom pra gente, o que é conveniente pra gente, mas a gente começa também a respeitar o limite alheio, respeitar o próprio limite. Eu acho que é o primeiro pezinho pra gente ser uma pessoa que respeita muito o limite do outro. E aí eu comecei a ter relações bem diferentes depois disso. Porque aí eu comecei a perceber, né, a estar presente. E antes de exigir algo de alguém, ou antes de esperar algo de alguém, eu começo a olhar a realidade. Bom, o que é que essa pessoa tem pra me oferecer? O que é que essa pessoa parece querer? Ter as minhas expectativas num espectro de realidade. Porque se aquilo que a pessoa tem pra oferecer não faz sentido no que eu quero, eu preciso acabar isso aqui. Porque a pessoa não tem pra me oferecer o que eu quero. Ou eu não tenho pra oferecer o que a pessoa tá querendo de mim. E aí, desconstruir essa necessidade de ser pra sempre. Desconstruir a necessidade de me adaptar loucamente a outra pessoa em nome do amor. Né? Porque a gente tem isso, que o amor ele leva a um molde, a uma adaptação. E até certo ponto isso pode ser verdade. Em algum momento você pode se adaptar, você pode mudar de opinião, você pode ser influenciado positivamente por pessoas e acabar fazendo coisas para manter alguém na sua vida porque fez sentido para você. O que eu falo da conveniência não anula o fato de que a gente pode se moldar, se modificar, se ajustar a outros seres humanos na nossa vida. A única coisa que precisa estar no centro desse ajuste são os seus limites e o respeito ao que você realmente quer, né? E aí isso demanda uma certa energia para você mesmo, um certo relacionamento com você mesmo. Então, mesmo quando a gente está se relacionando ali com as pessoas, é importante que na nossa semana, que no nosso dia, a gente tenha momentos para que a gente pare e para que a gente pergunte a nós mesmos se as decisões que a gente está tomando no nosso dia a dia, para tudo, né, para o nosso relacionamento e para outras coisas, fazem sentido para a gente mesmo. E aí, a partir daí, a gente pode realmente fazer as nossas concessões, ver o que é que dá pra mudar, ver o que é que não dá pra mudar, ver se dá pra ajustar, se não dá pra ajustar. Mas de um local de onde você é o centro ali do que tá acontecendo nas suas relações. Porque aquelas pessoas, elas podem ir e vir, mas você tá aqui na sua vida. Coisa que surgiu quando a gente tava conversando no vídeo passado, né? Várias pessoas me mandaram, principalmente lá no Instagram, foi o relacionamento abusivo envolvendo a relação de pai e filho. E aí eu achei super interessante, eu quero até finalizar aqui falando sobre isso. Porque quando a gente fala de conveniência, aí a gente lembra que quando a gente joga isso para o relacionamento familiar, as coisas mudam um pouco. Porque você não tem como escolher o relacionamento com seu pai, ou com a sua mãe, ou com os seus avós, ou sei lá, com as pessoas que você tem perto de você, que fornecem essas expectativas, né, desde que você é criança. Essas pessoas não é alguém que você escolheu ali conscientemente, são pessoas que moldaram a sua vida, né? As pessoas que nos criam, que nos educam, que influenciaram ali. Desde que a gente era criança, tem sobre a gente uma influência muito maior do que pessoas que a gente conheceu ao longo da nossa vida, né? Então, os meus pais, os meus avós, eles têm expectativas que eu quero suprir, porque são os meus pais, os meus avós e a minha família. Então, a influência disso é muito maior na minha vida. Por isso que o relacionamento abusivo envolvendo família é muito mais desgastante, né? Porque são pessoas que você realmente quer agradar, são pessoas que têm expectativas sobre você, que você quer validar. É importante para você a validação dessas pessoas. Por isso é importante também você entender que, apesar daquelas pessoas saberem muito sobre você, apesar dessas pessoas amarem você ou terem uma visão de amor sobre você, porque às vezes, né, não é realmente amar, mas apesar disso, apesar do laço familiar, você precisa entender que você sabe mais de você do que aquelas pessoas. Você se entende melhor do que aquelas pessoas. Você tem que ter uma voz mais alta do que a da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, de todo mundo. Porque quem vive a sua vida é você. Quem sente os seus sentimentos é você. Quem sabe realmente o desgaste e o que é realmente ser o que você é
é você. Então, por mais que aquelas pessoas ocupem esse lugar, né, de você olhar pra elas com respeito, de você esperar que ela entenda muito sobre a sua vida, afinal de contas, ela é a sua família, a gente precisa separar isso. E quanto mais a gente envelhece, né, quanto mais a gente vai ficando independente, no sentido emocional mesmo, quanto mais a gente vive uma vida independente dos nossos pais, mesmo que não seja independente financeiramente, mas quanto mais experiências a gente tem sozinho, né, a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, adulto, a gente vai tendo experiências de vida que aquela pessoa não sabe mais o que eu tô vivendo, né, sabe se eu contar, mas mesmo assim quem sabe mais sou eu. Então, quanto mais a gente vai se tornando independente no sentido de que a gente vive uma vida que aquela pessoa não tem noção do que é que se passa 100%, a gente precisa confiar muito na gente antes de aceitar a opinião que aquela pessoa tem sobre a gente, né? E aí a relação também do pai e da mãe e dessas pessoas entenderem que ela não sabe mais da vida do filho, de que ela não sabe o que é melhor pro filho dela, porque em algum momento aquela pessoa precisa ter essa independência, adquirir essa autonomia sobre a própria vida. Então, o melhor caminho aí é o diálogo, é você conseguir passar para essas pessoas o que você vive e é para essas pessoas a escuta, de entender quem você é agora, quem você está se tornando e tentar aí ver o meio termo entre a aceitação. Então, realmente, esse tipo de relação de abuso, quando envolve família, eu realmente acho muito mais pesado. A gente realmente tem uma dificuldade muito maior de enxergar os nossos limites, né? Porque se um pai olha pro filho e diz que você não presta, que você é burro, que você, sei lá, é inútil, a nossa primeira reação é aceitar. Será que eu sou isso mesmo? Porque para os meus pais dizerem que eu só posso ser isso, né? E aí a gente precisa entender que aquelas pessoas são humanas também. Então o fato de que ela tá dizendo não significa que você é, né? Em algum momento é importante que a gente veja isso, até para que a gente pare de esperar dos nossos familiares a perfeição também, porque eles são humanos, então a gente também tem que ter expectativas reais para essas pessoas. E era isso, acho que eu falei bastante. Hoje é um monólogo aqui, às vezes eu perco a noção de tempo. Falem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Semana passada vocês comentaram muita coisa, podem comentar no Instagram também, por DM. E é isso, até semana que vem, né? Lembrem de fazer as coisas que a gente faz nesse canal do YouTube, se inscreva no canal se você é novo aqui, dá um curtir no vídeo porque aumenta o engajamento. Comentem, gente, eu adoro ler os comentários de vocês, de verdade. Então se vocês assistem até o final, vamos conversar. Vocês ganham um alô, né? Hoje foi Kivi, a semana passada foi Laura. Toda semana eu mando um alô agora, eu vou começar a mandar alô nominal aqui nesse canal. E é isso. Até semana que vem.